Meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais da Catedral, nesta série de reflexões sobre as obras de misericórdia, não é? E estamos aqui e vamos pedir a Deus que nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia-nos o Teu Espírito Santo de sabedoria, de discernimento, para que possamos acolher Sua palavra, poder vivê-la, sobretudo nas obras de misericórdia. Te pedimos, Senhor, pela intercessão da Rainha da Misericórdia, Maria, nossa Mãe. Amém. Então, meus queridos irmãos e irmãs, as obras de misericórdia, não é? A sexta obra de misericórdia, visitar os presos. Visitar os presos. Na carta de São Paulo a Filémon, capítulo 8, versículo 21, é tão bonito aquele São Paulo, prisioneiro, falando sobre alguém que também era prisioneiro, o escravo, né, pedindo a libertação daquele homem, como se fosse ele próprio. Então, é tão importante isso, né? A gente vê que ter essa caridade para com as pessoas que são prisioneiras. Às vezes, as prisões estão aí abarrotadas de pessoas, claro, não são inocentes. Pessoas que estão ali porque devem mesmo cumprir a sua pena por coisas erradas que realizaram. Mas vemos como na maioria das prisões, especialmente do Brasil, há tanta desumanidade, tanta falta de cuidado, de recuperação, de projetos de recuperação daquelas pessoas. Então hoje nós rezamos por todos os prisioneiros. Jesus também quis ser preso, né? Lá Anás e Caifás, e os sumos sacerdotes, o fizeram prisioneiro. Foi amarrado às suas mãos, cordas, foi chicoteado, flagelado, o que se fazia com os prisioneiros. Então, Jesus quis passar também por isso, dizer que eu fui prisioneiro e me visitaste ou não visitaste. Claro, visitar uma prisão muitas vezes é complicado, por todas as exigências e tudo, só mesmo a pastoral carcerária, né? Mas nós podemos visitar pela nossa oração, pelo nosso apoio à pastoral carcerária. E gostaria de inserir também nessa obra de misericórdia todo o trabalho e todos os gestos de misericórdia para com as pessoas que são prisioneiras de diversas formas. Há muitas formas de encarceramento, de prisão nos nossos dias. Vícios, pessoas presas ao álcool, às drogas, à prostituição, a condições de vidas degradantes. Pessoas que são exploradas no seu trabalho, né? Exploradas no seu trabalho, são presas àquele trabalho. Quantas vezes a gente vê, padre, sou tão humilhada lá no meu trabalho, sofro tanto, o patrão me humilha, mas eu não tenho como sair. Olha aí, presa ao trabalho, sofrimento. Outros que não têm para onde ir, coitados, às vezes não recebem o salário direito, são humilhados, mas não têm para onde ir, estão presos ao trabalho. Exploração do trabalho, exploração sexual, pessoas coitadas, né, que são obrigadas muitas vezes a isso. Temos que olhar com compaixão também. Pessoas prisioneiras de vícios como a pornografia, né, prisões. Então hoje
nós também podemos rezar a Deus, pedir por todas essas libertações. Jesus veio como libertador dos vícios, das prisões. Nosso Senhor mesmo falou, né? A Bíblia fala, né? Quem pratica o pecado é escravo do pecado. Todos nós somos escravos do pecado. Por isso precisamos pedir perdão. Estamos presos aos vícios, aos pecados. Então pedimos sempre rezar, também pedir a Deus que nos dê essa libertação. Mas essas prisões assim, externas, né? Dos vícios e tudo, é tão triste. Então rezamos a Deus por essas pessoas e procuramos também, na medida do possível, nós devemos procurar aliviar o sofrimento dessas pessoas que sofrem tanto. E apoiar todas as iniciativas, especialmente a pastoral carcerária, também a gente apoiar as casas de recuperação. Eu lembro aqui muito, e pedindo até mesmo a todos vocês que possam apoiar a nossa casa de recuperação, né? Comunidade Refúgio, que é assim, tem como liderança a nossa Bebete, ministra aqui da Catedral. Quem quiser dar o seu apoio pode procurar aqui a Bebete, aqui na Catedral, que ela é uma das responsáveis por essa comunidade de refúgio, né? Aqui em Cajueiro, e tantas outras iniciativas nesse sentido. Eu lembro aqui a São Maximiniano Kolbe, né? Um santo que foi preso e deu a vida por um outro preso, um pai de família, ia ser executado pelos nazistas. Melhor, um prisioneiro fugiu e, como era o costume lá na prisão, determinaram a morte de 10 prisioneiros que iam ficar lá numa sala para morrer de fome. E ele então, um pai de família que ali estava chorando. Como vão ficar meus filhos? Eles também vão morrer de fome se eu morrer. Então São Maximiliano Kolbe se ofereceu para ficar preso no lugar dele. E ali ele ficou até o final, encorajando aqueles outros homens ali que estavam morrendo, né? E ele foi o último. E foi assim, morreu com uma injeção letal, depois de ter passado ali aquele tempo de fome na prisão, sem alimento algum. São Maximiliano Kolbe. Lembro também aqui de São João Paulo II. São João Paulo II, quando ele tomou aquele tiro, né? Aqueles tiros, aliaca, ele ficou muito mal, quase teve a beira da morte. Ele mesmo atribuiu o milagre de Nossa Senhora de Fátima não ter morrido. E ele depois o que fez? 2 anos depois, foi visitar aquele rapaz, aquele terrorista, aquele aliaca, foi visitar lá na prisão. E foi visitar para dar o perdão. Foi perdoar aquele agressor. Que atitude, né, do Papa. Então, que nós possamos ter esse olhar de misericórdia para com os presos, os presídios, delegacias e tudo, e também por todas essas outras formas de prisão, de escravidão. E a 7ª obra de misericórdia corporal: sepultar os mortos. Sepultar os mortos. Recordamos que Jesus também quis ser sepultado, né? Nicodemos, José de Arimateia, ali com as santas mulheres, com Maria certamente, São João, prepararam o corpo de Jesus com todo carinho, certamente limpando aquele sangue, aquelas feridas, e o levaram para um sepulcro novo aberto na rocha. E ali Jesus foi colocado. Jesus quis ser sepultado. Jesus quis depender de pessoas que o preparasse, que levasse o seu corpo à sepultura. Jesus quis que pessoas exercessem isso. Porque Ele quer também de nós. Ele poderia dizer também: estive morto e me sepultaste, né? Estive morto e me sepultaste. Então é a atitude do cristão.
outra história muito emblemática sobre isso é Tobias, né? A história de Tobias, vocês podem ver lá no livro de Tobias, a começar do capítulo 1, né, de Tobias, que ele era uma pessoa mesmo muito caridosa, diz lá na Bíblia, né? Alimentava os famintos, vestia os nus e com uma solicitude toda particular sepultava os defuntos e os que tinham sido mortos. Quando o rei Senaqueribe mandou assassinar um grande número de israelitas, Tobias sepultou seus cadáveres. Por isso o rei mandou matar Tobias, que fugiu e encontrou esconderijo entre os muitos amigos que tinha. Então a atitude dele, né, que foi recompensada por Deus, aquela atitude de sepultar os mortos. Tobias, livro de Tobias. Jesus um dia encontrou com um enterro, um sepultamento, a viúva que ia sepultar o seu filho único. Jesus teve compaixão daquela pobre mulher. O sofrimento dela, as lágrimas dela, ao ir sepultar o seu filho único. E Jesus parou, ficou comovido com a dor daquela mãe. E ele, como o Todo-Poderoso, como o Senhor da vida e da morte, Jesus quis consolar aquela mulher de um modo total, de um modo radical. Jesus chamou aquele jovem à vida. A mesma atitude de Jesus, né, nós encontramos com Lázaro. Lázaro, dia 17 de dezembro, é dia de São Lázaro, aquele que Jesus chamou de novo à vida. E ele viveu bem depois, consta por tradição que ele foi colocado numa embarcação, ele, Marta e Maria foram colocados, depois que Jesus subiu aos céus, eles foram perseguidos, colocados numa embarcação e abandonados no mar. Só que a providência fez com que eles, a embarcação fosse até lá a costa sul da França. E lá eles saíram do barco e ali evangelizaram. E hoje existe até lá na França o santuário de São Lázaro e tudo, né, onde eles viveram lá. Então, Lázaro, que Jesus foi até o encontro, Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Então, é um exemplo para nós, né? Também de chorar os mortos, também nos compadecer das pessoas que perdem, né, os seus entes queridos. Essa obra de misericórdia é como quando vamos, por exemplo, acompanhar um sepultamento, vamos dar ali um apoio à família, né? É uma obra de misericórdia, participar também dos funerais. Recordamos aqui da pastoral da ressurreição, né? Faz um trabalho tão bonito. Vão lá ao cemitério, rezam, procuram consolar as pessoas. Todo o nosso apoio à pastoral da ressurreição. E todas as pessoas também, ministros, os diáconos, os sacerdotes, que não deixam de ir lá, fazer as exéquias, rezar, né, pelas pessoas, para dar o consolo às famílias, sepultar os mortos. Rezemos também, por que não, pelas pessoas que trabalham nos cemitérios, né? Trabalho assim penoso, pessoas que trabalham nos necrotérios. Rezemos por eles, para que Deus dê força também para eles. E assim, aí estão as obras de misericórdia corporais. Gostaria de dizer a vocês que depois nós vamos encaminhar também, vamos ter também o texto por escrito. Não agora imediatamente, mas daqui a pouco nosso querido irmão Luiz Carlos vai deixar à disposição de vocês o texto, né, que nós compusemos aí sobre a questão das obras de misericórdia corporais. Mas temos também ainda
as obras de misericórdia espirituais. E vou hoje apenas aqui mencioná-las rapidamente, né? São coisas muito conhecidas, e mencioná-las, e depois numa próxima oportunidade a gente pode detalhar um pouquinho mais sobre as obras de misericórdia espirituais, porque nós daqui a pouco vamos encerrar essa sequência, nós teremos mais um bloco apenas, então por isso não dá para falar detalhadamente sobre todas as obras de misericórdia espiritual. Então, ensinar os que erram, os professores, catequistas, né? Os pais que corrigem, é uma obra de misericórdia, o pai corrigir o seu filho, o irmão corrigir o outro irmão com caridade, não com crítica ácida, não é? Hoje, meu Deus, que coisa triste, né? Que coisa triste hoje, pela internet, as críticas que não isentam nem o próprio Papa, coitado. Um ancião de 84 anos, com tanto trabalho, com tanta luta e sofredor, um homem tão santo, um homem colocado pelo Espírito Santo à frente da igreja. Então, tantas críticas infundadas, calúnias, não é? Deus me livre, Deus nos livre disso. Se vocês têm o acesso à internet, podem, não é, fazer os seus comentários sobre as diversas coisas, tanto da igreja como do mundo, não deixem nunca faltar o mais importante, a caridade. Senão, sua colocação, ou mesmo sua crítica construtiva, não terá valor nenhum diante de Deus. Não fará bem a ninguém. Dar bom conselho, não é? Que Nossa Senhora do Bom Conselho, aqui na catedral, sua imagem tão linda, ali abraçado ao menino Jesus, interceda por nós, para que nós possamos dar bons conselhos às pessoas. Quando nós temos hoje a mídia, né, que dá tanto mau conselho, tanto escândalo, induz, quase que força a pessoa para o caminho do mal. Dar bom conselho. Corrigir os que erram, mais ou menos como ensinar os ignorantes. Consolar os tristes. Como Jesus fez isso, né? Consolar os tristes. Como é necessário o nosso abraço, nosso olhar voltado para aquele que sofre, aquele que perdeu alguém, aquele que está doente, aquele que está triste, aquele que está em depressão. Consolar os tristes. Perdoar as injúrias, como o Papa São João Paulo II, né? E como o Papa Francisco vem perdoando essas pessoas que o ofendem. Sofrer com paciência as fraquezas do próximo. Como é difícil, né? Todos nós temos fraquezas. Quem está ao nosso lado em casa, no trabalho, na igreja, na comunidade. Quantos defeitos, quantas diferenças de temperamento, não é? Então, entra aqui a grande obra de misericórdia, sofrer com paciência as fraquezas do próximo. Foi o exemplo de todos os santos, sobretudo daqueles que viviam em comunidade. A vida de comunidade ela é muito dura. São João Berckmans, ele dizia, a maior penitência dele não eram os jejuns, não era nada, a maior penitência era vida comunitária. Então, as pessoas, né, nossas religiosas, os conventos, especialmente os conventos de clausura, não é? Então, tem muita ocasião de viver isso, sofrer com paciência as fraquezas do próximo. Orar a Deus pelos vivos e defuntos. Como é importante essa obra, né? Interceder, orar, rezar, mandar celebrar a Santa Missa pelas pessoas, mandar celebrar a Santa Missa pelos falecidos, rezar. Mas não é só mandar, pegar o telefone, ligar para a igreja, né? Reza a missa. Claro que pode fazer isso, mas você ir lá, participar de uma missa,
pelas pessoas, né? Orar a Deus pelos vivos e pelos defuntos. Então, assim, podemos encerrar as nossas reflexões sobre as obras de misericórdia, né? E fico devendo a vocês uma explanação mais detalhada sobre as obras de misericórdia espiritual, né? Obra de misericórdia espiritual. Que Deus nos ajude a viver sempre a misericórdia, com aquele olhar cristão. Como disse o Papa Francisco, né? A caridade cristã, as obras de misericórdia realizadas pelos cristãos, elas não são só obras de filantropia, mas de caridade. Porque vemos o pobre, vemos as pessoas sofridas com o olhar de Jesus, né? E vemos Jesus naquelas pessoas. Então, eu olho com o olhar de Jesus e lá, naquela pessoa, eu vejo o próprio Jesus. Que Deus nos ajude a reconhecer Jesus em todas as pessoas que sofrem. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos vocês uma boa preparação para o Natal. Possam se preparar bem, né? E a boa preparação para o Natal é realizar algumas obras de misericórdia.